Já pensou em resolver seus exercícios de matemática através da programação? É isso aí, fique com a gente e aprenda! Olá pessoal, meu nome é Sávio Guilherme e hoje nós vamos aprender, de uma forma bem visual, os fundamentos da programação. A programação é o processo de criação e desenvolvimento de algoritmos para obter soluções lógicas, que através de uma linguagem de programação permite a comunicação humana com computadores. Sabemos que entender como isso funciona tornou-se uma necessidade, pois está presente nas mais diversas tecnologias vigentes. E como disse Steve Jobs, aprender a programar é um meio para aprender a pensar. Desse modo, é importante iniciar por esses fundamentos da programação e desenvolver programas simples, assim como grandes nomes nessa área começaram. Existem duas opções para iniciar a programar: a programação por linhas de código e a programação por blocos. Intuitivamente, percebemos que a programação por blocos parece ser mais simples, e de fato é, pois possui uma proposta mais didática para iniciar os seus primeiros algoritmos. E pensando nisso, iremos utilizar a programação em blocos para entender os fundamentos da programação. Existem várias opções de sites, de plataformas, aplicativos, para iniciar e desenvolver seus primeiros algoritmos utilizando a programação em blocos. Entre os mais famosos estão o Scratch, o Tinkercad e o Block. Na aula de hoje, nós vamos utilizar o Block para entender os conceitos de entrada e saída, variáveis, operações matemáticas e laços. Você pode pesquisar por Block no seu navegador e clicar no segundo link que vai abrir a página de desenvolvimento do Block. E o Block ele é bem simples. Ele tem os blocos organizados por categorias no lado esquerdo. Temos o bloco de lógica aqui, o bloco de repetições ou loop. Perceba que o ambiente está em inglês, mas é bastante intuitivo as categorias e também as funcionalidades. Tem os blocos de matemática, onde você pode fazer operações matemáticas, bloco de texto, listas, cores também, se você quiser colocar algum tipo de cor no seu programa, variáveis e funções. No centro é a área onde você adiciona os blocos. Perceba que aqui ele já inicia com um programa de exemplo, e aí a partir dos blocos que estão organizados nas categorias, você consegue arrastar esses blocos até essa área para desenvolver o seu algoritmo. E existe também a possibilidade, no lado direito, de converter esse programa em blocos em linhas de códigos de uma determinada linguagem de programação. Perceba aqui que você tem as opções de converter o que está sendo feito aqui na linguagem Java, Python, PHP, Lua e Dart. Okay? Vamos entender o conceito de entrada e saída. Ao estabelecer uma comunicação com o computador, o programador precisa inserir informações. Essas informações elas serão processadas pelo computador em função de um determinado algoritmo e dessa forma será obtido um resultado. Esse processo de inserir informações e obter um determinado resultado é chamado de entrada e saída na programação, ou do inglês input para entradas de dados e print para saída de dados. Nós vamos desenvolver esse conceito ao longo da aula. Antes disso, vamos entender o conceito de variáveis. Variável é basicamente uma estrutura que é utilizada para armazenar valores ou informações. Esses valores eles podem ser de diversos tipos. É como se fossem as gavetas de um armário, onde você coloca determinados tipos de roupa e dessa forma, imaginando que o guarda-roupa seja o nosso algoritmo, você vai organizar as suas roupas. A ideia é basicamente isso: inserir informações e, a partir de um algoritmo, manipular essas informações. Antes de aplicar os conceitos anteriores, é importante entender também como funcionam as operações matemáticas na programação. Basicamente, ao efetuar uma operação matemática, o que você estará fazendo é manipulando os valores que estão sendo armazenados nas variáveis. Então, para que você entenda melhor os conceitos anteriores de entrada e saída, variáveis e operações matemáticas, nós vamos fazer alguns exercícios no Block. O primeiro programa que nós vamos fazer é para calcular o volume de um cilindro. Então, nós vamos criar essas variáveis, 4 variáveis. A primeira, para inserir o valor do raio desse cilindro. Lembrando que para calcular o volume de um cilindro, basta você multiplicar a área da base desse cilindro, que é basicamente a área de um círculo, e multiplicar pela altura. Ok? Então, nós vamos inserir o valor do raio, que eu vou chamar de R aqui, a altura desse cilindro, a área da base e, finalmente, o volume. Vamos definir essas variáveis.
A primeira variável é o raio, a próxima a altura, a área e por último o volume, ok? Vamos atribuir valores a essas variáveis, o raio, para a altura, e a área é a área de um círculo, certo? A área de um círculo ela é calculada como sendo a π vezes r ao quadrado. Nós temos aqui um bloco que já armazena, já tem definido nele o valor de π. Então a gente já coloca aqui na área, só que a gente vai efetuar uma operação, uma multiplicação. Então a gente arrasta aqui esse bloco de operação, vai multiplicar o π por r ao quadrado. Só que a gente não tem um bloco aqui que eleva um determinado número a um expoente. Então a gente vai utilizar esse bloco de operações, porque basicamente uma potência pode ser desenvolvida como uma multiplicação. Dessa forma, a gente vai pegar o valor do raio e multiplicar por ele mesmo, que seria o equivalente ao raio ao quadrado. Ok, então a gente já tem o valor da área, e agora nós vamos calcular o volume, que é simplesmente multiplicar o valor dessa área pela altura. Vamos na bloco de operações, vamos arrastar aqui o bloco de área e multiplicar pela altura. Ok? E aí nós queremos o resultado desse cálculo. A gente vai arrastar aqui o bloco de saída, print, e nós queremos o valor do volume, ok? Então nós vamos colocar aqui valores quaisquer, não é necessário se atentar à unidade de medida. Valores quaisquer para o raio e para a altura. E agora nós vamos executar o programa e ele vai mostrar o valor de um determinado volume aqui que nós estamos calculando com esses dois parâmetros, de raio e altura, ok? A gente executa e dá aproximadamente 75. Agora que nós já entendemos esses conceitos, nós vamos abordar um outro muito importante na programação, que é o conceito de laços e repetições. Quando você está desenvolvendo um determinado programa, às vezes é necessário você repetir um determinado código N vezes, como numa progressão aritmética, onde você utiliza a mesma fórmula para calcular uma determinada quantidade de termos de uma sequência. A ideia é exatamente essa. Existe, no nosso caso do block, um bloco que já executa essa função de repetir um determinado código. Vamos conhecer esses blocos no block que efetuam essas repetições. Aqui na categoria de loops, que seria o equivalente a repetições no português, nós temos o primeiro bloco que vai repetir um comando N vezes. No caso aqui, 10 vezes vai repetir. Você pode inserir a quantidade de vezes que você quer executar o programa. Esse segundo bloco, ele atuará semelhante à ideia do Spotify. Ele vai executar uma repetição enquanto uma determinada condição for verdadeira. O próximo bloco, ele funciona como uma progressão, onde você vai ter um determinado intervalo, que você vai colocar aqui no 1, aqui no caso está de 1 até 10, e para esse intervalo você vai ter uma determinada razão, que é aqui onde você vai inserir, ok? E aí você tem aqui a possibilidade de criar uma variável, aqui está sendo representado por i, uma variável qualquer, mas você tem a possibilidade de criar uma variável que vai receber esses valores desse intervalo baseado na razão, como se fosse uma progressão aritmética. Você tem um valor inicial, um valor final e uma razão. Então você tem uma sequência entre esses dois valores, entre esses dois extremos. E dessa forma, você vai obter essa sequência, e aí no caso, essa variável iria receber todos esses números. O outro bloco, ele repete comando baseado numa lista. Lista ainda é um conteúdo que será tratado, mas basicamente é um conjunto de dados que são armazenados. Então, em função desses dados, eu vou executar repetir um determinado código. E o último bloco, ele dá a funcionalidade de quebrar essa repetição, de parar essa repetição, se for necessário. E para exemplificar, nada mais justo do que começar por um programa que vai que vai efetuar uma progressão aritmética. Dessa forma, nós vamos criar as variáveis, lembrando que uma progressão aritmética ela pode ser calculada pela seguinte fórmula, onde AN é um termo qualquer da sequência, A1 o primeiro termo dessa sequência, N a quantidade de termos que tem nessa sequência,
e R a razão dessa sequência. Então nós vamos criar essas 4 variáveis. A primeira variável é A1, que é o primeiro termo. AN, que seria um termo qualquer da sequência. N, que é a quantidade de termos. E R, que é a nossa razão. Ok? Então vamos definir essas variáveis. Lembrando que é copiar e colar o mesmo bloco, se você vai utilizá-lo. Então a primeira variável é o A1, que é o primeiro termo. A próxima variável a gente pode colocar como sendo a razão, a quantidade de termos e, por último, nosso AN, que é onde nós vamos colocar a formulazinha para calcular os termos. Ok? Então, A1 vamos definir como um número qualquer aqui. Ok? Uma razão qualquer também. E a mesma coisa para N, que é uma quantidade de termos que nós vamos definir. Ok? Agora, nós vamos colocar essa fórmula de progressão aritmética utilizando o bloco de operações matemáticas. Ok? E aí, dessa forma, a gente vai construir. Primeiro, pela fórmula que nós vimos. Ele é calculado como sendo A1 mais... Aí a gente vai inserir um outro bloco de matemática aqui no interior desse, mais N-1 vezes R. Então a gente vai precisar colocar mais outro bloco de matemática no interior do interior. Ok? Vamos arrastar aqui para ficar organizado. Então, vai ser N menos 1, certo? Multiplicado pela razão. Então, nós temos aqui que um termo qualquer da sequência pode ser calculado como sendo o primeiro termo mais N menos 1 vezes a razão. Ok? Agora, nós vamos efetuar essa repetição, colocar aqui o bloco para efetuar esse cálculo e para que nós possamos obter esses termos. Então, a gente vem aqui na categoria de loops e vamos escolher esse terceiro bloco. Como eu disse, aqui eu tenho a possibilidade de definir um intervalo e colocar uma razão e obter esses termos desse intervalo. Então, nós vamos utilizar esse terceiro bloco. Okay? Vamos criar aqui uma variável para ficar mais elegante, que eu vou chamar de termo. Ok? E aí eu vou colocar aqui, selecionar como sendo termo. Então, essa nossa sequência, ela começa com o primeiro termo e vai até o último termo que nós não sabemos ainda, seria o AN, certo? E nós temos uma razão para esses termos, que é o R, ok? Então, essa nossa variável termo vai receber esses valores. Então, nós vamos printar esses valores. Nós podemos colocar o bloco de saída no interior do loop, justamente para ele, para que nós possamos ter esses resultados da variável termo. Então, nós vamos colocar aqui a variável termo. Então, o loop ele vai acontecer nesse sentido. O termo vai ser todos esses termos na sequência, e nós queremos saber quem são esses termos. A gente vai printá-los. E ao final, vou colocar uma mensagenzinha indicando o fim da sequência. E aí, lembrando que a gente pode colocar aqui um texto, certo? Esse é o bloco de texto. A gente pode colocar aqui fim da sequência. Ok? Então, vamos entender. A gente definiu as variáveis, definiu o cálculo de termos dessa progressão, colocamos o loop e nós vamos printar esses termos. E aí, no final, será emitido o fim do programa. Então, vamos colocar aqui uma sequência começando em 2, de 2 em 2, a razão, e nós queremos 10 termos. Ok? Então, nós vamos executar o programa. O primeiro termo é 2, o próximo tem que ser 4, a razão é de 2 em 2. Próximo 6, 8, 10, 9, 12, 14, 16, 18, 20. E aí, quando ele plota os 10 termos que eu indiquei, ele reproduz a frase fim da sequência. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado
E se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários que nós iremos responder. No mais, obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like, compartilhar com a galera. E é isso aí. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!